Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo aí do nosso canal Reino de Paz. Meu nome é Valdair Gomes e neste momento estaremos falando sobre 5 lições da oração do Pai Nosso. 5 lições que nós podemos tirar da oração do Pai Nosso, essa oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos, porque quando nós vemos na Bíblia, o primeiro pedido a qual os seus discípulos fazem para Jesus, porque Jesus era um homem de oração, todos os dias ele tirava 3 horas de oração, das 3 às 6 da manhã, e quando ele se levantava da oração, ele chamava os seus discípulos, e quando ele chamava os seus discípulos via milagre acontecendo, eles via cego enxergando, eles via surdo ouvindo, eles via demônios sendo expulsos e eles via mortos sendo ressuscitados. Mas para que isso acontecesse, Jesus tinha o seu devocional todos os dias com o nosso Pai, o nosso Criador. Então a vida de Jesus, ela fluía, porque antes de tudo acontecer, ele tirava o seu período de comunhão com o Senhor. E se você aplicar essas 5 lições que eu estarei trazendo agora para você, você vai ver que você vai viver um dia melhor, sem muitas preocupações, e a sua vida vai começar a fluir melhor. E como diz em Deuteronômio 28, as bênçãos irão te alcançar. Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe no mínimo com 3 pessoas e deixe aí nos seus comentários quais são essas lições que você tem aplicado na sua vida e como que você vai fazer, ou se você já tem essa prática. Então deixe aí nos comentários que isso nos ajudará muito para que nós possamos estar gravando os próximos vídeos com respeito a alguns assuntos semelhantes que você estiver sugerindo para nós. Então vamos lá. 5 lições da oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Mas na verdade, o sentido original não é a oração do Pai Nosso. O sentido original de que Jesus queria explicar para os seus discípulos era como se deve orar. Então, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, então você vai aprender, fique comigo até o final, você vai aprender essas 5 lições que, se você aplicar a partir de agora na sua vida, ainda hoje, você vai ver a grande mudança que vai acontecer, como que você vai se sentir mais leve e como vai fluir as coisas na sua vida. No sentido espiritual, físico, em todos os aspectos, você vai se sentir uma pessoa melhor diante das situações. Então, para que nós possamos entender, eu quero trazer aqui um pequeno resumo. O que é a oração? O que é a oração? A oração, ela é um preparo. Um preparo motivacional puro de coração. É um preparo motivacional puro de coração. Porque quando Jesus ele fala sobre esse preparo, porque nós vemos lá em Mateus no capítulo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5, porque ele diz que nós não devemos orar como oram os hipócritas, porque eles usam de vã repetições e eles querem ser ouvidos pelos demais. Então, se você, cada um tem a sua prática de orar, mas os escribas naquela época, eles tinham essa hipocrisia. Eles oravam alto, nas praças, em pé, para que as pessoas entendessem que eles eram homem de oração. E um homem de oração, ele não precisa estar tocando trombeta. As coisas vão acontecer na sua vida. Então isso é muito importante. Quando nós falamos de uma motivação pura de coração, então é um propósito, essa motivação que você tem de se apresentar, que nós temos de nos apresentar diante de Deus. Essa motivação pura.
O que é uma oração? A oração, ela é uma conversa. Ela é uma conversa em particular, com o intuito de invocar o nome ou a presença do Senhor. Então, o intuito principal é de provocar ou invocar a presença do Senhor. Então você entra com um coração puro, isso é motivação de coração puro, e você quer que a presença de Deus seja atraída até você. Ela seja atraída até você. Então esse é um propósito da oração. O que é a oração? É uma conversa. A oração é um preparo motivacional puro. Então você vai se apresentar com um preparo motivacional puro diante de Deus. E é uma conversa em particular que você vai ter com ele, atrair a presença dele para a sua vida. O que é a oração? A oração, ela é uma comunicação significativa, porque deve ter um significado na sua vida. A oração, ela deve ter um significado muito importante na sua vida. O que é a oração? A oração é uma apresentação de pedidos específicos diante de Deus. De pedidos específicos diante de Deus. Espero que você esteja anotando. Você pode pausar esse vídeo ou voltar a ele e estar fazendo essas anotações, que isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Então, trazendo essa pequena introdução, então agora vamos para as 5 lições. As 5 lições. Primeira lição de como nós devemos orar, como nós devemos nos apresentar, como nós devemos conversar com Deus, como que nós devemos conversar, como que nós devemos nos comunicar quando a presença dele é atraída até nós. Então, o primeiro ponto muito importante é um propósito. Nós temos que ter essa motivação com propósito de se apresentar diante de Deus. Porque nós vemos isto em Mateus no versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Olha o que Jesus diz assim: que venha o teu reino e faça-se feita a tua vontade. Então, o propósito principal de Jesus é que a vontade de Deus seja feita na terra através do reino de Deus. É para que o reino de Deus fosse manifestado na terra, como ele se manifesta no céu. A propósito de Jesus é que o reino de Deus viesse ser manifestado na terra, como ela é manifestada no céu. Esse é um dos propósitos principais de Jesus, ensinando os seus discípulos. Segundo ponto da oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como é conhecido. Segundo ponto, petições. Você vai entrar na presença de Deus fazendo pedidos. Observe bem, pedidos, ele é particular. Como eu falei na introdução, que esses pedidos, ele é pedido particular. O pedido, ele é um pedido particular. Você vai pedir algo para Deus, para a sua vida espiritual, para o seu crescimento financeiro. Em todos os aspectos você vai falar, você vai pedir para Deus, para que Ele possa estar intervindo ao seu favor. Isso é muito importante. E terceiro lugar, tem que haver esse pedido de perdão. Então, logo após você estar pedindo a favor da sua vida, você tem que pedir perdão. Você tem que pedir perdão e também liberar perdão. Porque no versículo 15 de Mateus, no capítulo 6, diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se você não aprender
pedir a Deus força para liberar perdão ou pedir perdão também a favor dos nossos pecados, então, porque não adianta apenas eu pedir perdão para Deus. Eu tenho também que liberar perdão. Isso é muito importante para que a obra se complete. Então, essa é a terceira lição. A quarta lição, você vai pedir proteção. Você vai pedir proteção a Deus para a sua vida. Você pede essa proteção. E dentro da proteção, você também vai fazer a intercessão. Porque você vai pedir proteção tanto para você, e quando é pedido para outras pessoas, então você vai entrar num processo de intercessão. Ou seja, não é petição, é intercessão. Você vai estar intercedendo ou intervindo diante de Deus a favor de outras vidas, para que ela seja modificada, para que ela possa ser transformada. Tanto de pessoas ou vidas que estiver perto de você ou que estiver distante. Tanto daquelas que gostam de você ou aquelas que lhe odeiam. Esses pedidos, essas intercessões, elas têm que ser feitas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e que você tenha uma vida de paz. E em quinto e último lugar, nós temos que adorar o Senhor. Tem que ter esse período de louvor, um pedido de louvor ao Senhor, um pedido de louvor a Deus. Porque quando nós falamos em petições, só recapitulando, nós vemos isso no versículo de número 11 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então está dentro da petição. E do perdão, versículo 12, do perdão, que é a terceira, que é o terceiro. Dentro do perdão está no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, antes de Deus perdoar a sua vida, você tem que liberar perdão. Porque você não pode falar aquilo que você não cumpre. Porque senão vai fazer igual o versículo 5 do capítulo 6. Isso é uma oração hipócrita. Porque a maioria das pessoas, elas fazem essa oração do Pai Nosso uma oração hipócrita. Porque elas aprenderam com seus pais, elas aprenderam aí na sua infância, na sua adolescência. E isso se tornou um ritual na sua vida, que antes de deitar, essa oração ela é feita. Mas este é um modelo de oração que Jesus ensinou. Então, dentro deste modelo, eu estou trazendo para você 5 lições que você pode implementar na sua vida quando você for se colocar diante do Senhor. Então, isso é muito importante. Perdão no capítulo 12. Aí no capítulo de número 6, versículo de número 13, entra proteção. Então deixa eu ler aqui para você. Versículo 13 do capítulo 6 de Mateus diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então temos que fazer pedidos de proteção a Deus para com as nossas vidas e para com a vida de outras pessoas, para promover esta paz. E no capítulo 6, versículo 13 ainda, diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa última parte que nós não somos ensinados. Então, a última parte, você fecha o seu período de oração diante de Deus com louvor ou com adoração. Mas você pode estar intercalando da sua forma que você achar melhor, mas que você implemente na sua vida. Essas 5 lições, você vai ver a transformação, e você pode voltar aqui no canal, nesse vídeo,
e deixar os seus comentários, como que a sua vida mudou e se transformou a partir do momento que você aplica isso sobre a sua vida. Porque eu tenho aprendido isto e eu tenho aplicado na minha vida. E Deus tem me abençoado ricamente. Então estou compartilhando com você experiências próprias que eu tenho aprendido na palavra do Senhor. Então isso é muito importante que você coloque sobre a sua vida e você vai ver que a sua vida será totalmente diferente. Vai ter uma leveza na sua vida quando você praticar isto sobre a sua vida. Então, porque isso é muito importante. Quando eu aprendi isso com Jesus, raramente eu deixo o sol se levantar primeiro do que eu. Porque quando o sol se levanta, eu já estou em adoração ao meu Deus. E eu vivo um dia abençoado. E Deus ele dá estratégia para sair diante da adversidade no trabalho, onde você estiver no trânsito. Então isso é muito importante que você aplique sobre a sua vida. Então espero ter te ajudado com este vídeo. Se você gostou, comente, compartilhe, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas. E é muito importante os seus comentários. Então visite o nosso site, conheça mais do nosso trabalho, que eu estarei deixando o link logo abaixo na descrição desse vídeo. Então forte abraço, fique na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.